Tá começando já. Fala pessoal, boa noite. Aqui é o Gabriel e o Caio, novamente aqui analisando o artigo, como sempre, padrão, né, de domingo, iniciozinho da noite. Acho que dispensa apresentação, né, nos vídeos anteriores. A gente já se apresentou aqui algumas vezes. E basicamente, esse artigo aqui publicado na Nutrients, né, é de um grupo muito forte de exercícios, do Jon Trommelen, do Helkendrup, né, se eu não estou falando nada errado, e do Van Loon. Van Loon é um cara aí que, putz, acho que é o mais sênior deles todos, né? Talvez, não sei, mais sênior que o Helkendrup, talvez pau a pau ali. Em estudar, né, nutrição esportiva, síntese proteica, oxidação de carboidrato, tudo que tu pode imaginar, os caras já estudaram, né? E o Aaron Trommel é um novo aí, pesquisador aí, promissor aí na área de exercício físico e nutrição esportiva. Então vamos lá, o estudo, ele basicamente ele investiga, ele tem, ele realiza o estudo em ciclistas treinados. Ele quer responder a pergunta se a ingestão de frutose ou sucrose, que teria, enfim, seria, né, teria frutose também, em conjunto com glicose, tá? Aumentaria a performance e a oxidação de carboidrato desses ciclistas durante o exercício. E aí, indiretamente, a gente tendo esse aumento da oxidação de carboidrato, se hipotetiza que haveria um aumento da performance, né? Se hipotetiza. Até onde eu entendi do estudo. O Caio pode entrar em mais detalhes sobre isso. Então, basicamente, os indivíduos eles passam por... essa é a pergunta de pesquisa, porque a gente sabe que a glicose, ela aumenta, né? Se você fez uma alimentação rica em carboidratos, se você tem bons estoques de glicogênio, se você tem glicose ali na hora do exercício para ser utilizada como substrato, você tende a performar melhor, principalmente em alguns tipos de exercício, tá? Mas de uma forma geral tende a ser assim. Então os caras investigaram se a adição de frutose à glicose, tá? Ou sucrose, tá? A glicose também adicionada à glicose, poderia causar um aumento ainda maior da oxidação de carboidrato e isso talvez poderia estar linkado a um aumento de performance, até onde eu entendo. Então, o estudo, ele é basicamente assim, ele pega ciclistas treinados, tá? E esses ciclistas, eles passam por 4 condições. Uma condição onde eles ingerem apenas água, uma condição onde eles ingerem glicose somente, outra condição onde eles ingerem glicose mais frutose e outra condição onde eles ingerem glicose mais sucrose. E aí, nessas diferentes condições, eles veem a oxidação de carboidrato durante um teste lá, né, um teste para ver essa oxidação de carboidrato. E se conclui realmente que a adição de frutose ou sucrose em adição à glicose, ela realmente realmente implica, vou ter cuidado em falar a palavra causa daqui para frente, mas ela implica em uma maior oxidação de carboidrato pelo corpo, né? Que a gente diz, oxidação de carboidrato pelo corpo. Então é basicamente isso, esse é o estudo, tá? E eu gostaria que o Caio desse uma complementada aí, talvez falasse um pouco do desenho, ou já partisse para os métodos, enfim, tá contigo, Caio. Tranquilo. Vou dar uma complementada aí no que você falou. Fala aí, pessoal, me apresentando aí. Já estou por aí como sempre, então não precisa falar muito. Só falando dessa questão da questão do carboidrato, né? Eles utilizaram a glicose, frutose e a sacarose, né? No caso, a sacarose é um conjunto da glicose mais frutose. Qual que foi o racional disso?
Quando você consome um carboidrato pela alimentação, ele vai ser quebrado em carboidratos mais simples, né? Ou ele já vai ser ingerido na forma de carboidrato simples, que foi o caso do estudo, né? Eles já ingeriram a glicose e a frutose, e depois esse carboidrato ele vai ser absorvido do intestino para o sangue, né? Para posteriormente poder ser utilizado pelo músculo, né? No caso oxidado, durante o exercício. Só que quando você fala dessa absorção no intestino, essa absorção ela tem um limite. Né? Por exemplo, quando a gente pega o transportador de glicose do intestino, que é o SGLT1, ele tem em torno de 1 a 1,1 gramas, né, de glicose por minuto que ele consegue absorver. Então, quando você tem uma ingestão muito alta de carboidratos, você atinge a saturação desse transportador. Então, daí que vem a ideia de você combinar diferentes carboidratos simples, a glicose mais a frutose, porque a frutose ela vai ser transportada por outro transportador, que é o GLUT5. Então, você atinge a saturação, que é 1,1 gramas, né, mais ou menos, e depois você ingere um pouco mais de frutose, para que essa frutose, ela posteriormente vá para o fígado, onde ela vai ser convertida pode ser convertida em glicose, ou ela pode ser convertida em lactato, ou ela também poderia ser acumulada como gordura ou como glicogênio, porém esses dois últimos não acontecem muito durante o exercício. Tá? É mais ou menos esse que é o racional, e foi por isso que eles utilizaram, quando a gente for ver nas intervenções, eles utilizaram 1,2 gramas de glicose, né, que é o máximo mais ou menos de saturação do transportador, mais 0,6 gramas de frutose. E também eles pegaram outro grupo que foi 1,8 gramas de glicose, ou seja, nesse grupo eles atingiram e ultrapassaram o limite máximo de transporte. Então a gente teoriza que provavelmente teria uma menor oxidação de carboidrato, porque esse carboidrato, se ele não é absorvido, ele vai ser excretado, né, nas fezes, na urina, enfim. E também pode ser fermentado por bactérias, que inclusive foi até um outro desfecho desse estudo, que são os sintomas gastrointestinais. Quando o carboidrato ele se acumula no intestino, ele sofre a ação das bactérias. Então, você acaba tendo uma maior produção de gás que pode gerar sintomas gastrointestinais. Aí, além disso, né, quando a gente fala também agora da questão da suplementação de carboidratos no desempenho, né, qual que é a função? Quando você vai iniciar um exercício, dependendo da intensidade e da duração do exercício, você tem uma certa predominância da oxidação de substratos. Quando a gente fala em exercícios de 5 a 30 segundos, geralmente 5 segundos, a predominância, isso é importante, predominância maior é da fosfocreatina, em 30 segundos você tem uma predominância maior da via glicolítica, depois você tem uma predominância maior da via oxidativa, que aí já chega na questão da oxidação de carboidratos ou da oxidação de gorduras. Nesse caso, na intensidade desse exercício, né, que foi de 50% a 75%, a gente tem bastante oxidação de carboidratos, né? Os carboidratos eles são oxidados mais rapidamente que as gorduras, então a suplementação de carboidratos nesse exercício, ela veio como um potencial benefício, né? Se você consegue oxidar mais carboidrato, você consegue gerar mais ATP durante o exercício, você também consegue reduzir o gasto de glicogênio muscular, que seria utilizado durante o exercício, e também do hepático, né? O glicogênio hepático ele pode ser importante para provas de endurance de maior duração e até para prevenir a hipoglicemia, mas essa questão da hipoglicemia seria para provas de bem longa duração mesmo. Então, basicamente, esses são as funções do carboidrato, e isso tudo é o que traz o racional para essas intervenções e os desfechos que eles mediram, que foi oxidação de carboidratos, sintomas gastrointestinais e percepção subjetiva de esforço. Mais alguma coisa? Perfeito, Caio. Não, perfeito. Na verdade, sucrose é o nome da sacarose em inglês, né? É, É, perfeito. Em português seria sacarose. isso. Então, basicamente, é bem isso, como o Caio disse. E eles fazem medidas ao longo do tempo, né? Eles veem eles dão essas intervenções em diferentes condições, porque esse é um estudo crossover, tá? Esse é um estudo crossover, onde os indivíduos eles passam por essas diferentes fases de intervenção, essas diferentes intervenções, só que eles passam por diferentes. Uh, é o mesmo indivíduo sendo analisado, tá? Só que no momento ele tá somente glicose, depois ele passa por um período de washout, que a gente chama de lavagem, e
passa por um período, agora você toma glicose mais frutose e realiza o mesmo teste. Esse período de lavagem, tá, foi separado aqui, ó, os indivíduos eles separaram mais ou menos entre 7 e 28 dias. Então o cara ele fazia glicose e fazia o tal do teste, tá? E aí, de 7 a 28 dias depois, isso variou por indivíduo, tá? Não tende a ser uma forma homogênea realmente entre todos os indivíduos. Você tem ali uma variabilidade. Daqui de 7 a 28 dias você volta aí para fazer a outra intervenção que a gente vai dar para você. E isso foi feito, né, no grupo glicose, glicose mais frutose, na condição, perdão, glicose mais frutose, glicose mais sacarose e somente água. E aí os caras eles mediram para ver a oxidação de carboidrato e os desfechos que o Caio falou, né? Por exemplo, sintomas gastrointestinais e tudo mais. Tá? Então acho que isso já está bem batido assim, né, da questão do desenho experimental. A questão da intervenção, né, que foi 4 trials de exercício, né, consistindo de 180 minutos, eles fazendo, né, eles 50 fazendo 50%, né, potência máxima. da potência máxima. Então, ainda é uma condição, como o Caio disse, né, que a gente vai ter oxidação de carboidratos. Eles não estão ali, né, acima dos 75%, eles não estão ali no 80% e tal, que aí poderia ter outras vias energéticas mais predominantes, né? E é basicamente isso, tá? O desenho do estudo. De forma, assim, interessante, eles também, os caras, eles quantificaram a dieta dos caras 2 dias antes do exercício, do teste, né? E eles eram assim, os caras eles eram, eles meio que controlaram a coisa, deixando aqui mais de uma forma mais geral, eles meio que controlaram a coisa para não que a dieta e que o nível de exercício dos caras não afetasse os resultados do estudo, tá? E até tem uma coisa interessante aqui, né, que eles foram instruídos a não consumir alimentos, por exemplo, com carbono 13. Por exemplo, carboidratos derivados de algumas plantas aqui, como cana-de-açúcar. Esse mês aqui, agora eu já esqueci o que é isso. Maisena. Maisena. E, enfim, aí eles deram um suporte nutricional para os caras para realmente não afetar. Porque isso aqui pode afetar aqui a questão do teste lá que eles mediram o CO2, tá? É, só Fala, Caio. Só para complementar essa parte, né, que eu não expliquei também da questão do traçador. Como que eles fizeram para mensurar essa oxidação dos carboidratos, né? Basicamente é com o método de traçadores. Se a gente for ver, por exemplo, porque quando você está no exercício, a pessoa ela pode oxidar, aliás, ela pode utilizar o glicogênio, né, endógeno, no caso. Esses carboidratos, ele quer a gente a função do estudo foi verificar a oxidação de carboidratos exógenos com a suplementação. Quando a gente fala de carboidratos endógenos, a maior parte deles, né, como o estudo até fala, eles compõem principalmente do carbono 12, tá? E alguns alimentos, algumas exceções têm um pouquinho de carbono 13, só que é uma quantidade bem insignificante. Então, eles controlaram essa quantidade de carbono 13 para que ela não prejudicasse, no caso, no método de mensuração por traçador. Então, como que eles utilizam, né? Eles pegam esse aminoácido traçador, que é basicamente o carbono 12 adicionado de um nêutron, que aí vai virar o carbono 13, e ele funciona de forma semelhante com os outros carbonos, né, do corpo, só que ele é um pouco mais pesado. E agora, se a gente pensa, só para lembrar um pouco, né, como é que funciona a oxidação do carboidrato. Você tem ali a molécula de glicose, né, com principalmente carbono e hidrogênio, né, C6H18. Aí esse carbono ele vai ser oxidado e vai gerar gás carbônico e água como produtos finais. Então, esse gás carbônico que é produzido, né, a partir da oxidação da glicose justamente o que é quantificado. E uma questão interessante também, que eles até falam nos métodos, é que quando você começa a ter essa oxidação do carboidrato, num primeiro momento, em torno de 0 a 60 minutos,
esse carboidrato, aliás, esse gás carbônico que está sendo produzido, ele não vai ser diretamente expelido, né? Uma parte dele fica meio que armazenado, fica meio que ele menciona trapped, que agora eu esqueci o nome em português. Mas enfim, uma parte desse gás carbônico ele vai se complexar e formar bicarbonato. Então, Armadilhado seria. é, então, basicamente no começo, a gente não vai conseguir ver essa oxidação de carboidratos, né? Porque ela é mensurada por conta da respiração, por conta de expelir o gás carbônico pela respiração. Ou seja, a gente não vai observar, só que ela está ocorrendo, tá? Só que ela está reagindo e formando bicarbonato. Então, quando a gente for mostrar os resultados, eu vou trazer isso de novo, mas é só uma particularidade dos métodos que é importante para entender os gráficos a seguir. Então, Gaio, deixa eu só ver se eu realmente consegui entender a sua linha de raciocínio. O carboidrato exógeno, ele vai ser carbono 12, certo? Só que eles Não, adicionam 13. o carbono 13, é o 12 mais adicionado de um nêutron, não é isso? Ó, é porque assim, essa questão que eu falei do nêutron é como você faz para criar o traçador, O tá? traçador, é exatamente isso, exatamente isso. Então, assim, Aham. o que está sendo oxidado do suplemento é justamente o carbono 13, tá? Porque é o que está enriquecido com o traçador. Se você vê se uma oxidação de carboidrato de carbono 12, por exemplo, né, aí a gente teria um indicativo que foi, no caso, foi o carboidrato no caso do glicogênio muscular. Do Mas glicogênio não. muscular. Uhum, entendi. Isso. Mas esse carbono, ele é adicionado exatamente aonde? Não, então você enriquece, no caso, o drink, né, O com esses drink, né? Ah, marcadores. isso. Beleza, beleza. Tá, agora ficou claro para mim. Aham. Tá, Aí, beleza. tanto é que ele fala aí no Experimental Design, que ele fala aí, the carbono 13 enrichment É, of the foi. ingested. É, aham, isso aí. Beleza, obrigado. Ficou bem claro agora. Uhum. Foi adicionado também cloreto de sódio, né? Enfim, aqui, por algum motivo. Deve ser para ficar mais ou menos, né? Mais ou menos o mesmo gosto, né? Eles devem ter testado isso sensorialmente. Mas beleza. Então é basicamente isso. Então é um estudo legal, né? É um estudo que, pô, é feito por um grupo bom. E tem todo o protocolo aqui, né? Que a gente já passou por isso. Acho que não vale a pena entrar em grandes detalhes aqui. A análise estatística eu vou comentar. Como eles fazem aqui o cálculo aqui, né, do VCO2, do VO2, tá? Então tá tudo isso aqui explicado no artigo. O que a gente precisa entender aqui agora, por enquanto, eu acho que a gente precisa passar para os resultados, né? Gostaria de falar mais alguma coisa antes de a gente passar para o resultado, Caio? Só para falar uma coisa também, como que foi essa questão no laboratório, né? Que eles até falam. Os participantes, eles chegaram, né, na manhã do estudo, enfim, e logo depois que eles chegaram, eles inseriram uma coisa para Um você tirar o catéter, exame de né? sangue. Eles botaram um catéter, ou seja, os caras estavam se exercitando com Um o coisa catéter do de exame de Teflon. sangue, justamente para eles conseguirem também obter análise da glicose, do lactato, né, durante o exercício, e também os caras estavam com a máscara, que a máscara é justamente para você verificar o gás carbônico, o 13 expelido. O que é a máscara aqui tá. Cadê a máscara que ele tá comentando? Não, ele não explica da máscara não, mas Resting é brief uma sample was collected in exotrainer tables. Tá aqui. isso. Ó, tá aqui. E aí também pegaram, né, enfim, amostras de sangue, né, e tudo mais, né? Porque tinha, enfim, o catéter, né? Aí os caras começaram a intervenção e tal, e aí que tá, galera. Eles, por causa do catéter, né, por causa disso tudo, eles conseguem ver ah, vamos dizer assim, a dinâmica, né? A dinâmica da oxidação desses substratos ao longo do tempo. Então aqui esse CO2 13, né, que é o que está marcado com o traçador, seria então a oxidação do carboidrato exógeno, certo? Então eles conseguem ver aqui o Então, que foi ingerido o exógeno, não é isso, Caio? ó, é porque tem dois gráficos aí. O A, eles verificaram o enriquecimento do carbono 13
tá? Tanto no drink de glicose, no drink de glicose mais frutose e no drink de glicose mais sacarose. A gente quer que todos esses daí sejam iguais, entendeu? Porque para mostrar que, no caso, o método foi efetivo, né, com o Entendi. enriquecimento do tratador. Esse é o gráfico A. Já no gráfico B, a gente mensura de fato o desfecho, que seria a oxidação de carboidratos. Eu até botei aqui, né? Botei aqui esse é o desfecho primário do estudo, né? Que é o oxidação exógena de carboidrato, né? Então aqui eles conseguem com isso, né? Vendo o traçador e vendo como o traçador ele vai, enfim, ele se oxida pelo corpo, né? Eles conseguem ver e por estarem em condições experimentais controladas, eles conseguem ver que ao longo do tempo como as coisas se comportam. E justamente a oxidação, né, de carboidratos exógenos, ela é maior no grupo glicose mais frutose e no grupo glicose mais sacarose. Isso aqui a gente talvez nem precisaria da estatística para ver aqui uma tendência aqui, né, muito maior desses dois, né, a adição realmente da frutose e da sacarose implicam, né, num aumento da oxidação de carboidratos exógenos em relação à glicose. E lembrem-se que a concentração da glicose era de 1,8 grama, tá? E a concentração de glicose mais frutose ou sacarose é 1,2 gramas mais 0,6 do outro, 0,6 de frutose ou 0,6 de sacarose. Então, a gente está meio que igualado aí para essas quantidades, tá? De carboidratos que tem a mesma quantidade calórica, né? Então, assim, a gente Isso. vê realmente... Oi, fala, Caio. Não, pode terminar, pode terminar. Não tem problema. A gente vê realmente que tem aqui, né? O gráfico ele está mostrando isso. Os quadradinhos e as bolinhas aqui, ó, bolinha e quadradinho, é a glicose mais frutose e glicose mais sacarose. E aqui eu até falo aqui, ó, que eles medem aqui, na verdade, o cálculo de poder estatístico para esse estudo foi feito com base nesse tempo final, nos 180 minutos. Tá? Eles queriam encontrar essa diferença aqui, que é de 1,40 com desvio padrão de 0,06 para o grupo glicose mais frutose e 1,29 com desvio padrão de 0,07 para o grupo sacarose. E aqui o grupo que recebeu só a glicose teve uma oxidação de carboidrato exógeno só de 0,96 com desvio padrão de 0,6 grama por minuto. Tá? O grupo não, na condição, porque são os mesmos indivíduos aqui, tá? Por isso que ele faz aqui, né, uma nova de medidas repetidas e tudo mais, porque a gente tem pareamento, etc. A gente tem, né, os mesmos indivíduos ao longo do tempo e tudo mais. E aí é o que ele relata aqui, ó. Pique exógenos, carbohidrates, não sei o que, foi 51% maior e 40% maior no grupo glicose mais frutose e no grupo glicose mais sacarose. Isso aqui, né, dá um P menor do que 0,05. E antes disso, eles encontram aqui, numa análise estatística mais geral, chamada nova de medidas repetidas, eles encontram uma diferença, uma estatística estatisticamente significante, ou seja, que há pelo menos um dos grupos difere estatisticamente ao longo do tempo do que os outros, e aí eles investigam fazendo eles fazem um teste estatístico um grupo contra o outro em cada momento do tempo e isso aqui vai gerar vários p-valores, e eles fazem uma correção para múltipla comparação, né, que é quando são vários p-valores são gerados. A gente tem que fazer essas correções, né, que eu já expliquei aqui em outras conversas aqui que a gente teve, e aí eles fazem uma correção por Bonferroni, ou seja, eles multiplicam, né, esses valores de P ou dividem o alfa pelo número de comparações realizadas. Então, aqui mesmo com a correção de Bonferroni, a gente vê aqui que a partir do momento, mais ou menos aqui no momento quase 60 minutos, a gente já começa a ter uma diferença estatisticamente significativa dos grupos glicose mais frutose e glicose mais sacarose em relação ao grupo somente glicose, tá bom? Aqui, ó, o D e o E significa lá, D e E denotes
glicose mais frutose, difere de forma estatisticamente significante do grupo glicose, e o E é o glicose mais sacarose, diferindo de forma estatisticamente significante. E é justamente esse resultado que respalda as análises, as afirmações que ele faz no estudo. E eu acredito nesse estudo por quê? Por que eu acredito nesse estudo? Muito importante também, ele não encontra uma diferença estatisticamente significante entre glicose frutose e glicose sacarose. Quando ele vai tentar ver isso aqui, ele acha um P de 0,9999, ou seja, quase não tem diferença entre as duas condições. Embora possa ter faltado poder estatístico para ele identificar essa diferença, tá? A gente nunca pode falar que não houve diferença com o p-valor, porque isso não pode ser dito. Eu não vou me alongar aqui. Somente que a hipótese nula, a gente falhou em rejeitá-la. A hipótese de que o frutose mais glicose é igual a glicose mais sacarose, tá? E eu acredito nesse estudo. Por que eu acredito nele? Porque eles fazem um cálculo do tamanho da amostra, pensando em identificar uma diferença de 20% e tal, um poder de 80%, em cima desse desfecho, em cima que eu fiz até uma pergunta para mim mesmo, né? Entre qual dos grupos? É exatamente aqui, ó. É aqui. O cálculo de poder é feito aqui, ó, em cima daqui, tá? Os 180 minutos. E eles fazem isso com base no estudo prévio, que também tem a participação do Hilkendrup. E nesse estudo prévio, eles encontram lá uns valores aqui de glicose mais sacarose, comparado com glicose sozinho, uns valores aqui, ó, de 1,25 gramas por minuto de glicogênio contra 1,06 com desvio padrão de 0,8 de glicose sozinho ou glicose mais maltose, tá? Que aí estaria realmente saturando o SGLT2. E aí, se a gente for ver aqui, ó, eu fiz aqui para esse resultado aqui, eu peguei isso aqui, joguei num softwarezinho para fazer o cálculo de poder realmente, e descobri que para 80% de poder, eles vão precisar de 9 indivíduos ali. Os caras reportaram que precisavam de 10, talvez porque, enfim, talvez porque eles decidiram colocar, é porque eles botam aqui, né, mais ou menos 20% de diferença. Então, os caras decidiram botar 10 aqui, o software aqui, ele me cospe 9, mas os caras decidiram calcular com 10, tá? Então, eles têm aqui um pouquinho a mais do que 80% de poder para identificar essa diferençazinha aqui no final, tá? E eles descobrem que ela é muito maior do que 20%, tá? Então, eles descobrem que ela é de 51% e de 40%, tá? De glicose mais frutose e glicose mais sacarose, comparando somente com glicose. Eles descobrem, ou seja, eles tinham a amostra para identificar essa diferença. E ela foi identificada, e provavelmente, se um estudo futuro fosse ser realizado, provavelmente não precisaria de uma amostra nem tão grande quanto essa, porque talvez o efeito seja maior realmente do que os pesquisadores esperavam do que ele é. O efeito realmente da glicose mais frutose ou da glicose mais sacarose, quando comparado com a glicose, a gente bota isso numa estatísticazinha chamada Cohen's d, tá? Padronizada pelo desvio padrão. Provavelmente, esse Cohen's d ele é dessa magnitude aqui, mais ou menos, de 1,15. Se a gente fosse refazer os cálculos aqui do estudo original, na verdade, são eles que estão feitos aqui, né? 1,25, 0,07, 1,06 e 0,08. Eles acham aqui um corrigido de 1,15. Agora, se a gente for refazer aqui o resultado deles, 1,40, um desvio padrão de 0,06 e... Opa, fui demais. E 0,96, comparando com 0,96, com desvio padrão também de 0,06, o corrigir que eles acham é de 1,43, tá? É um corrigir maior. Então, assim, eles tinham poder para identificar esse corrigir, porque eles tinham 80% de poder para identificar um corrigir de 1,15 ou maior do que isso. Eles identificaram um corrigir de 1,43. Um corrigir de 1,43
eles aqui vamos ver aqui, fazer uma análise de sensibilidade, ele, eles conseguiriam identificar aqui com, sei lá, talvez 7 indivíduos, 6 indivíduos, 1,43, tá vendo? Com 1,43, com 6 indivíduos, eles já conseguiriam ter detectado esse efeito de 1,43. Eles já teriam 80% de poder para identificar esse corrigir de 1,43, que é o cálculozinho aqui padronizado, né? Eles fazem um cálculozinho aqui, é a diferença entre as duas médias padronizada pelo desvio padrão conjunto dessas médias, e eles acham essa estatística corrigir. Tá? Então, por isso que eu acredito nesse estudo. Vai lá, Caio. Continua aí a discussão, porque acho que a parte estatística ela conseguiu ser abarcada aqui. Show. Desce ali para aquele gráfico B, por favor. O da oxidação de carboidratos. Esse aqui? Não, não, aquele outro lá. Não, esse aí não. Aquele que tem o A e o B. Que tem o primeiro que é a oxidação de carboidratos exógenos e o outro que é o enriquecimento do traçador. Aqui. Isso. Só para mostrar, né, o que eu estava falando, é interessante que o gráfico ele mostra justamente o que já se tinha de conhecimento prévio. Se a gente for ver no grupo de glicose, ali em torno de 1 grama por minuto de carboidrato, você já tem você já maximiza essa oxidação de carboidrato. E é por isso que faz sentido você colocar mais carboidrato proveniente de outras fontes, né, no caso da frutose. E outra questão também, foi o que eu disse no começo dos métodos, é que assim, de 0 a 30 minutos, em média mais ou menos, a gente até pode ter uma diferença em relação à oxidação de carboidratos, só que a gente não conseguiria encontrar ela porque esse gás carbônico que está sendo produzido, ele está se complexando com bicarbonato, ele não está sendo expelido pela respiração. Então a gente pode estar tendo a oxidação de carboidratos exógenos, só que a gente não vê nesse curto período de tempo, não porque não esteja ocorrendo, mas por conta da limitação do método. E aí a questão da diferença entre a glicose e frutose e glicose e sacarose. Se a gente for pegar em termos de carboidrato simples, era bem semelhante, porque o grupo de glicose mais sacarose estava consumindo 0,6 gramas de glicose e aproximadamente 1,2 gramas de sacarose. Já que a sacarose ela é glicose mais Acho que é o frutose, contrário, Caio. É 1,2 de glicose e 0,6 de sacarose. não, eu acho que é 1,2 de pode subir ali em cima, mas eu tenho quase certeza. É 1,2 de glicose mais 0,6 de frutose. Acho que foi isso que você falou. Acho que eu viajei. Foi Não, mal. mas sobe ali só pra. Aí. 1,2 de glicose e 0,6 de frutose. E aí Foi isso no mesmo que você falou. sacarose, é 0,6 de glicose e 1,14 de sacarose, é exatamente isso. Então, aí, rapidão, desce ali para continuar. Foi Aí mal, foi então, mal. Desculpa aí. Uhum. não, cara, tranquilo, que isso. Aí então, tipo, na questão da sacarose, qual que foi sei lá, qual que foi o racional para ele comparar a glicose mais sacarose com a glicose e frutose se os carboidratos simples eram os mesmos? Porque ele queria ver se você tinha algum tipo de limitação, né, nessa quebra da sacarose que poderia comprometer o desempenho durante o treinamento, e parece que não tem, né? Inclusive, pode ser uma estratégia bem válida para utilizar, né, para aumentar esse desempenho. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que isso daí é importante quando a gente fala de suplementação com uma quantidade muito alta de carboidrato, tá? Para um atleta que vai pesar de uma quantidade muito alta durante o treino. Se a gente for ver, os caras consumiram, era 1,8 gramas de carboidratos simples por minuto. Durante 180 minutos foram 100 gramas de carboidratos no total. Se a gente pensa em uma suplementação de até 60 gramas de carboidrato, provavelmente não seria necessário você botar glicose mais frutose ou glicose mais sacarose. Só que aí agora já vai entrar a questão dos desfechos secundários que a gente pode trazer, que são os sintomas gastrointestinais. Eles também encontraram que esse grupo de glicose mais frutose teve menos sintomas gastrointestinais, que é uma coisa que pode comprometer o desempenho por conta de um desconforto, né? Eles falam aqui, né? Isso Isso aqui que é aí interessante, né? Que esses dados aqui são, ao invés de ser média e desvio padrão, é mediana e intervalo interquartílico, tá? Esses dados aqui. Porque
na verdade, eles não devem ter um comportamento, eles devem ter um comportamento mais próximo do não paramétrico, né? Mais próximo do, eles não são tão não são distribuídos de forma tão homogênea, não, mais próximos de uma normal para resumir com uma média e com um desvio padrão, talvez. Interessante, interessante. E essa questão, cara, principalmente no endurance, assim, de sintoma gastrointestinais, diarreia, é uma coisa muito comum, tá? Então, só por ser uma estratégia eficaz em diminuir os sintomas gastrointestinais já poderia ser bastante interessante. Tudo bem que eram desfechos secundários, assim, só que a gente vê que isso se repete em diversos trabalhos, tá? Não, esse daí não é o único trabalho que avalia esse efeito da sacarose, e também aí também entra a questão, né? Tem uma certa plausibilidade biológica que, de forma isolada, né, a gente não pode considerar ela, né? Mas existem evidências empíricas que vêm demonstrando isso, né? Justamente por conta de que se você tem uma saturação do transporte, você tem menos carboidrato sendo absorvido e maior fermentação deles. Outra questão, outros desfechos secundários que eles mediram foi a questão dos exames de sangue, né? Da glicemia, da concentração de lactato sanguínea, né? Porque o que eu tinha falado no começo, quando a frutose ela vai ser absorvida pelo intestino, ela vai ser logo metabolizada no fígado. Aí ela vai ter alguns caminhos, ela pode ser convertida em glicose, ela pode ser convertida em lactato, ou ela pode ser acumulada, né? No caso de no ser acumulada como glicogênio ou como lipídio. Enfim, o que eles encontraram foi que eles não viram um aumento da glicemia, né, da concentração de glicose, depois dessa suplementação de carboidrato mais frutose. O que indica que, no caso, essa frutose ela foi convertida a lactato. Né, e, de fato, eles encontram, um dos gráficos, eles até mostram que você tem um aumento na concentração de lactato. Então, o que os autores eles explicam, né, da onde veio esse aumento da oxidação de carboidrato? Foi justamente da conversão da frutose a lactato e esse lactato posteriormente sendo oxidado para a produção de energia e depois, consequentemente, como produto final, o gás carbônico. E isso é interessante porque a gente sempre pensa muito, se a gente for pensar um conhecimento antigo de que o lactato era o produto da fadiga, que ele era exclusivo do metabolismo anaeróbico, a gente já sabe que hoje isso não é verdade, o lactato ele participa do metabolismo aeróbio sim, inclusive as revisões que o George Brooks, que é um dos principais pesquisadores sobre lactato, George Brooks, o Bruce Gladden também, desde a década de 80, ele já tinha trazido um estudo que demonstrava que você tinha uma enzima que é a lactato desidrogenase dentro da mitocôndria. Né? E qual que é a função da lactato desidrogenase? Ela vai fazer justamente a conversão do lactato a piruvato. Então, com a concentração dessa enzima, o que acontece? Você tem um lactato que ele vai chegar na mitocôndria, ele vai ser absorvido por conta pelos transportadores de monocarboxilado. Daí, dentro da mitocôndria, esse lactato ele vai ser convertido para piruvato e vai para o ciclo de Krebs, onde ele vai poder ser oxidado para a produção de energia. Então, isso já, daí já demonstrou que o lactato ele participa do metabolismo aeróbio, sim. E por mais que não seja o intuito exatamente desse estudo, é uma coisa importante para a gente entender esses resultados, e é basicamente isso. É o que ele fala bem aqui, né, cara? A frutose ou a sacarose co-ingerida, né, com a glicose parece ser efetiva em aumentar a absorção intestinal, e essa frutose, né, ou a sacarose ela iria para o fígado e seria metabolizado a lactato. Esse lactato seria colocado na corrente sanguínea e oxidado, né, para a utilização de energia. E é justamente o que a gente vê aqui, né? O lactato, entre os períodos de 30 a 90 minutos, ele difere, as médias aqui, né? Diferem de forma estatisticamente significativa entre os grupos glicose mais frutose, glicose mais sacarose contra o grupo só glicose, tá? Então, isso aqui é uma coisa bastante interessante, um achado bastante interessante. Eles dão aqui alguma medida de tamanho de efeito disso daqui? Eu acho que não, acho que eles só falam de valor de P. Não, eles dão sim. Dão.
Dão. Eles dão aqui, ó. Eles dão aqui insulina, fala que a insulina foi diferente nesse tanto. E o lactato, não, o lactato eles não dão, eles só falam o valor de P. Beleza, tudo bem, mas tudo bem. São desfechos exploratórios também, né? Esse desfecho aqui, um FABP, né, é como se fosse um marcador de. Como é que é o nome, gente? De. Do metabolismo de ácidos graxos. Se eu não me engano, teria que revisar isso, mas se eu não me engano, essa daí é a proteína que ela participa do processo de transporte da, da gordura para o músculo para depois ser oxidado, mas eu tenho que revisar isso que eu não tenho certeza. Não tenho na cabeça aqui. Eles falam aqui, é porque é novo isso, Caio, lá. No intestino, ele é um novo biomarcador de dano intestinal. Olha que interessante. Porque parece realmente, né, com aquela coisa dos ácidos graxos, né? Parece com aquela enzima dos ácidos graxos, não parece? Mas me parece que é um biomarcador de dano intestinal. Olha que interessante. Nem conheci isso aqui. Sim, sim. Não, também não conhecia, não. E eles Depois falam aqui que, na verdade, não tem uma diferença entre desse marcador, não tem uma diferença entre os grupos, assim, não tem uma diferença é, ao longo do tempo, eles mostram o gráfico disso, 4B? Mostram. Ó, não existe uma diferença ao longo do tempo, isso aqui na verdade é uma coisa mais variável, tá? Esse marcador de dano intestinal. Então, se o cara tá dando água ou glicose mais frutose e tal, tipo, não tem ali, tá? Não tem ali uma coisa. Não tem um efeito ali sobre isso. Eu nem sei por que que eles mediram isso, na verdade, assim, de forma humilde, falando de forma humilde mesmo. Aqui a gente vê que com a água, né? Eles fazem a área sobre a curva e fazem porcentagem de mudança em relação ao baseline, né? Então aqui eles pegam esse valor aqui e pegam a área sobre a curva aqui e diminuem um do outro. E veem isso em porcentagem de mudança. Parece que teve um aumento dessa área sobre a curva do FABP no grupo água e nos outros ele teve uma diminuição. Agora, o que isso quer dizer é que fica um mistério para mim. Será que ele discute isso em algum momento do artigo? Deixa eu ver se a gente acha aqui. É desconforto intestinal. Não, ele menciona que é um marcador de desconforto intestinal, mas eu teria que ler um pouco mais a fundo, porque no meu entendimento na verdade essa daí é uma proteína que ela acaba se ligando com os ácidos graxos e acaba participando do transporte dele para a célula e posteriormente para a oxidação do ácido graxo, Uhum. como um marcador que ele fala que é perfusão intestinal, perfusão esplâncnica. Hipopofusão esplâncnica. Eu não conhecia o uso dela Tem que como esse estudar melhor marcador, sobre não. isso aqui, realmente. Não tem vergonha nenhuma em falar que a gente não sabe aqui alguma coisa, né? Isso aqui é uma coisa, é um desfecho muito secundário do estudo. O fato é que os caras que, enfim, tomaram muita glicose, né? Eles tiveram aqui mais sintomas gastrointestinais, né? Isso aqui é uma coisa que vale a pena ser ressaltada. Quase que teve diferença entre a percepção subjetiva de esforço, né? Um P de 0,056, se fosse um pouquinho a menos, eles falariam que teriam tido diferença, né? Então, assim, quase teve diferença. Lembrando que isso é em cima de um teste não é, enfim, é um teste de Friedman, tá? É um teste de Friedman. E teste de proporções, tá? E teste de proporções.
Eles usam todos, são testes T pareados, tá? Aquelas comparações, né, individuais que eles fazem aqui, compara um com o outro, por isso que eles acham esses valores significativos, 60 minutos é significativo, 90 120 150 180 porque eles saem comparando um com cada um aqui, né? Eles fazem comparações entre médias por meio de testes T pareados. Por que pareado? Porque a gente está numa situação que são os mesmos indivíduos em condições diferentes, então tem que ser o teste T pareado. E a correção de Bonferroni, na verdade, ele está corrigindo por gráfico, tá? Ele corrige por número de comparações por gráfico e não, tipo, ele não pega o número de comparações no estudo inteiro e faz essa correção no estudo inteiro. Ele faz por gráfico. A família de testes dele, que a gente chama de Family Wise Error Rate, é por gráfico. A Family Wise Error Rate é a probabilidade de você cometer pelo menos um falso positivo em uma família de testes. E a família de testes que ele está considerando, a quantidade de testes que ele está considerando é a quantidade por gráfico. Tá? Então a gente teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes 2, 22. Tá? Vezes 2, 22, porque na verdade é glicose, frutose e glicose mais sacarose. Tá? Então ele está gerando esses valores de P e corrigindo, fazendo essa correção de Bonferroni aí, tá? Que é dividir, ou ele vai dividir o alfa por 22, ou ele vai multiplicar os valores de P encontrado por 22 e manter o valor de alfa em 0,05. E mesmo fazendo isso, as coisas se mantêm, né, estatisticamente significativas. Ele dá aqui, né, tamanho de efeito, que é muito mais interessante do que a gente interpretar do que o valor de P. Ele dá aqui no finalzinho, né, olha, em 180 minutos, foi essa diferença aqui, né? Lá no finalzinho do estudo, 180 minutos, que é realmente aqui onde a gente vê talvez a maior diferença. Então ele relata ela pra gente. A gente poderia ir com um softwarezinho aqui com a mira e vendo qual que é a diferença de cada um, mas dá para ver sem estatística aqui que o negócio aqui, né, ele começa realmente a deslanchar mais em relação à oxidação de carboidrato exógeno. Então isso é muito interessante. É uma nova de medidas repetidas, né? Antes dele fazer esses testes ter pareados individuais, que são testes pós-hoc, ele faz uma nova de medidas repetidas. Aqui é uma nova aqui é uma nova de 2 vias, porque tem tempo e tratamento, tá? A gente tem uma variável independente, que é o tempo, e outra variável independente, que é o tratamento. E é basicamente isso. Eles encontram um valor significativo para essa nova inteira, e depois eles fazem testes individuais, testes T individuais entre cada grupinho, cada condiçãozinha que é cada tempo diferente. E para encontrar individualmente quais são os pontos do gráfico que são estatisticamente significativos. E aí, não somente isso, né? Ele relata aqui no final um tamanho de efeito que seria como aquela coisa que eu expliquei, né? Que eles tinham um poder adequado, eles tinham um tamanho da amostra adequado para identificar esse resultado. Então, é por isso que eu confio nesse estudo aqui. Pelo menos os resultados de glicose mais frutose, glicose mais sacarose contra glicose em isolado. E os outros desfechos eles devem realmente ser interpretados de forma mais exploratória. Mas parece realmente ser, né? Tem uma plausibilidade muito grande aqui da questão da frutose realmente indo para o fígado e já sendo metabolizado em lactato e o negócio indo realmente para a produção de energia. A gente tem isso aqui, mesmo que talvez a gente não tivesse poder estatístico para isso aqui, eu não sei, eu não quantifiquei. Eu acho que eles tinham, porque esses caras são pesquisadores experientes, eles sabem o que eles estão fazendo. Eu acho que dá para confiar também nesse resultado aqui, mas eu teria realmente que fazer os cálculos aqui na própria mão para realmente confiar 100%. Mas eu acho que dá para confiar nos resultados desses caras aqui. São pesquisadores renomados na área de exercício físico. São resultados consistentes, que são consistentemente encontrados em estudos prévios. Então, isso é muito importante, tá? Então, eles concluem aqui, né, que a coingestão de frutose ou sacarose com a glicose parece ser efetiva em aumentar a absorção intestinal enfim, aumentar a produção de lactato e esse lactato ser
oxidado, né, e ser utilizado como fonte energética. Como o Caio bem explicou. Tem alguma coisa a complementar, Caio? Sim, uma coisa também que é importante falar é que assim, o desfecho deles foi oxidação de carboidrato, só que eles não avaliaram diretamente a melhora de desempenho, né? Ou seja, seria uma evidência indireta de melhora de desempenho. No caso, é complicado a gente extrapolar completamente, mas o que eu acho é que assim, por ser um resultado consistente e principalmente até pela questão da diminuição do desconforto gastrointestinal, parece ser interessante para quem precisa de uma quantidade de carboidratos muito alta durante a prova. Interessante, né, esse resultado aqui de percepção subjetiva do esforço. Ó, no água foi mediana de 13, no glicose mediana de 14, no glicose mais frutose mediana de 13, parece que não teve tanta diferença. E no glicose mais sacarose, parece que não teve realmente tanta diferença enfim, na percepção subjetiva do esforço. Realmente aqui, olhando realmente para o efeito propriamente, sem pensar muito no valor de P, se passa ou não passa de 0,05 ou não, realmente parece não ter tanta diferença na percepção subjetiva do esforço, né? Então, assim, mas teve mais oxidação de carboidrato e a gente pode meio que teorizar que isso estaria relacionado com o aumento de performance, como o Caio bem falou, e só pela questão do desconforto gastrointestinal já é uma coisa muito interessante, certo? Com certeza, com certeza. Então acho que é isso, né, Caio? É isso, fechou. Eles falam aqui, né, nós estendemos trabalhos prévios, isso aqui já se foi visto na literatura anteriormente e tal, não sei o quê. Então é isso, gente. Esse foi o paper de hoje, tá? Fructose and sucrose intake increase exogenous carbohydrate oxidation during exercise. Pelo Johan Trommelen, outros caras aí, né, colaboradores, e dentre eles aí nomes famosos como Hilkendrup e o Van Loon, tá? São caras aí que estão há muito tempo pesquisando nutrição esportiva, e aí o Trommelen entrou aí no meio agora, é um cara bastante promessa aí na área, é um cara mais novo. Então é isso, muito obrigado você que ficou aí até o final, acompanhou a gente aqui até o final. E é isso, parece que temos resultados interessantes para adição de frutose ou sacarose num drink somente de glicose para aumento de oxidação de carboidrato e talvez para uma melhora da performance e diminuição de sintomas gastrointestinais. Gostaria de adicionar uma coisa, Caio? Não, perfeito, exatamente. A gente já vê até que muitos drinks de energético acabam tendo essa combinação, e é até o que a gente fala, né? Uma aplicação Verdade, do açúcar, né? Para o desempenho. é verdade. Então, beleza, eu vou pausar aqui a gravação.